Tudo começou no fim de tarde em que o melhor amigo do meu irmão chegou para passar algumas semanas conosco. Eu já o achava bonito, mas nunca tinha sentido aquele impacto no peito quando nossos olhos se encontraram na porta. Ele sorria de um jeito que parecia me despir por dentro, mesmo sem intenção. Eu tentava controlar, mas meu corpo reagia antes da minha razão. Era como se uma faísca silenciosa tivesse acendido entre nós. Nos primeiros dias, ele era pura gentileza. Pegava coisas para mim, abria espaço para eu passar, e cada toque acidental fazia minha pele arder. Nada era explícito, mas tudo parecia carregado de intenção. Meu irmão não percebia nada, mas eu sentia o olhar dele me seguindo pela casa. Quando eu virava, ele disfarçava, mas o calor permanecia ali, pairando entre nós como um segredo proibido. As noites eram as mais difíceis. A casa quieta, passos no corredor, e a sensação de que ele estava tão acordado quanto eu, pensando no mesmo. Meu coração batia mais forte sempre que eu ouvia a porta dele se abrir. A tensão só crescia. No quintal, durante uma tarde abafada, ficamos sozinhos. O vento quente, o cheiro de grama e a proximidade entre nós fizeram o tempo diminuir. Quando nossos braços se encostaram, prendi a respiração. O jeito que ele me olhou naquela hora não deixava dúvidas. Era desejo. Desejo contido, cuidado, mas intenso o bastante para me estremecer. Nenhuma palavra. Apenas uma troca profunda e proibida. Passei a evitar um pouco, com medo do que poderia acontecer. Mas cada tentativa de distância só tornava os reencontros mais quentes, mais carregados, como se nossos corpos clamassem por algo que não podíamos ter. Uma noite, eu estava na cozinha, pegando água. Ele apareceu atrás de mim, silencioso. A proximidade era elétrica. Não houve toque, mas a tensão entre nossos corpos foi quase suficiente para tirar meu ar. Ele não falou nada, apenas deixou a mão perto da minha, tão perto que senti o calor dele sem que me tocasse. Um gesto mínimo, mas que incendiou tudo em mim. Fui dormir tremendo, pensando no quanto eu queria aquilo e no quanto era errado. Mas quando fechei os olhos, só conseguia lembrar do cheiro dele, do jeito que me olhava como se eu fosse impossível de resistir. No dia seguinte, meu irmão saiu cedo. Ficamos sozinhos. O silêncio entre nós parecia vivo, pulsante. Ele se aproximou devagar, como quem luta contra o próprio autocontrole. Quando nossos rostos ficaram a poucos centímetros, meu coração parecia prestes a explodir. Ele não me tocou. Só respirou próximo demais, quente demais. E isso bastou para me deixar em chamas. Entendi então que eu já havia cruzado a linha dentro de mim. Não era apenas atração. Era aquele tipo de amor arrebatador que chega carregado de desejo, mas também de cuidado. Ele se afastou antes que perdêssemos o controle, mas o olhar que deixou em mim dizia tudo. Ele me queria. E queria do jeito certo, no tempo certo, sem ferir ninguém, principalmente meu irmão. Desde então, vivemos esse amor silencioso, carregado de tensão, carinho e uma paixão que cresce a cada olhar roubado. Nada ainda aconteceu, mas tudo já existe entre nós. Depois daquele olhar profundo, algo entre nós mudou. A proximidade ficou carregada, como se o ar ao redor pegasse fogo sempre que ele chegava perto. Em cada encontro, havia toques que não eram bem toques. Roçar de mãos, um ombro que encostava sem querer, um sussurro próximo demais. Meu corpo reagia antes mesmo de eu pensar. À noite, eu revivia cada detalhe. O jeito que ele me encarava, como se me despisse apenas com os olhos. Era impossível não desejar mais. Certo dia, ficamos sozinhos na sala. Ele passou por trás de mim devagar, tão perto que pude sentir seu calor contra minhas costas. Meu coração disparou, minhas pernas quase cederam. Quando me virei, nossas respirações se encontraram. Não nos tocamos, mas a vontade estava ali, pulsante, urgente. A tensão era quase um convite. Ele levou a mão ao meu rosto, sem chegar a tocar, apenas traçando o contorno no ar, como se pedisse permissão silenciosa. Meu corpo inteiro respondeu. Aquele momento queimava. Um passo a mais e nada seria igual. Eu queria. Ele queria. Só faltava coragem para atravessar a última fronteira. Foi então que ouvi a porta do corredor. Meu irmão estava voltando. Nós demos um salto para longe, ofegantes, como culpados de um desejo proibido. A adrenalina nos fez trocar um sorriso carregado de promessas. Nada tinha acontecido, mas tudo já tinha mudado. Agora sabíamos o quanto nos queríamos. Naquela noite, deitada na cama, senti meu corpo ainda vibrando por causa dele. E percebi que, se aquilo continuasse, seria impossível parar no meio do caminho.
Depois daquela aproximação silenciosa, a tensão entre nós só aumentava. Cada vez que ele passava perto, meu corpo reagia antes da minha razão. Era como se um campo magnético nos puxasse um para o outro. Ele começou a notar meus olhares prolongados. Não desviava. Pelo contrário, segurava meus olhos como se estivesse me despindo por dentro. Esse jogo mudo só deixava o ar mais pesado, mais quente. Numa noite, meu irmão adormeceu cedo. O silêncio da casa era quase perigoso. Quando nosso olhar se cruzou no corredor, senti meu coração parar por um segundo. E depois disparar como nunca. Ele deu um passo em minha direção. Depois outro. Meu corpo inteiro reagia ao simples toque que ainda nem tinha acontecido. Quando sua mão roçou a minha, quase perdi o ar. Era apenas um toque, mas carregado de intenção. Ele se aproximou tanto que pude sentir sua respiração quente contra minha pele. O mundo parecia ter encolhido até caber naquele espaço entre nós. Não havia palavras, mas havia desejo. Claro, palpável, impossível de ignorar. Quando sua testa encostou na minha, senti minhas pernas tremerem. Ele não me beijou, não ainda. Mas era como se estivesse pedindo permissão sem dizer nada, esperando meu corpo responder antes da minha voz. Eu não recuei. Pelo contrário, me aproximei mais. Sentir seu corpo tão perto do meu foi como acender uma faísca que já vinha queimando há semanas. A temperatura entre nós subiu num instante. Ele deslizou os dedos pela lateral do meu braço, devagar, como se estivesse memorizando cada detalhe. Meu corpo inteiro parecia despertar ao toque dele, pedindo mais, ansiando por mais. Ficamos ali, grudados, respirando o mesmo ar, como se estivéssemos prestes a atravessar uma linha da qual não haveria retorno. Era perigoso, era proibido, mas era tão intensamente certo. E quando finalmente nossos lábios quase se tocaram, ouvi passos distantes no corredor. E congelamos. O momento se desfez, mas a chama, essa ficou queimando ainda mais forte. Quando ele fechou a porta atrás de nós, senti o ar mudar. A tensão que vínhamos segurando por tanto tempo finalmente nos envolveu por completo. Ele se aproximou devagar, como se quisesse me dar a chance de recuar. Mas eu não queria fugir. Não mais. Suas mãos tocaram minha cintura com cuidado, mas havia fogo naquele gesto contido. A proximidade era quase insuportável. Meu corpo reagia antes mesmo de eu entender o que estava acontecendo, como se já reconhecesse o dele. Meu coração batia forte demais quando ele me encostou na parede com delicadeza, aproximando o rosto do meu. Não houve beijo imediato. Só a respiração dele misturada à minha, quente, provocante, fazendo meu corpo inteiro pedir por mais. Quando seus lábios finalmente tocaram os meus, tudo aconteceu de forma inevitável. O beijo era urgente, cheio de desejo acumulado, mas ao mesmo tempo carregado de carinho, como se ele quisesse mostrar que aquilo não era apenas vontade. Era sentimento. Ele me puxou contra ele, a intensidade crescendo a cada movimento, cada toque, cada suspiro entrecortado. As mãos dele exploravam minha cintura, minhas costas, como se memorizassem cada detalhe. E eu me entregava, sentindo o mundo inteiro desaparecer ao redor. A noite avançou com uma mistura perfeita de paixão e ternura. Não precisávamos de palavras. Nossos corpos conversavam sozinhos, revelando tudo aquilo que tentamos esconder por tanto tempo. Cada gesto dizia mais do que qualquer confissão. Quando finalmente nos deitamos, já cansados daquela tempestade de emoções, ele entrelaçou os dedos nos meus e me puxou para perto. O silêncio era confortável. Pela primeira vez, nada parecia proibido. Na manhã seguinte, acordei com o sol entrando pela janela e o braço dele ainda em volta de mim. Senti uma paz que nunca tinha sentido antes. Ele abriu os olhos devagar e me olhou como se eu fosse algo precioso demais para ser perdido. Sabíamos que enfrentaríamos conversas difíceis, especialmente com meu irmão, mas ali, naquele instante, percebi que não era mais uma paixão escondida ou um desejo proibido. Era amor. Forte, verdadeiro e impossível de negar. Ele sorriu, aquele sorriso que me desmontava desde o começo, e beijou minha testa. Foi ali que entendi. Não tínhamos apenas passado uma noite intensa. Tínhamos escolhido um ao outro. E essa escolha seria o começo de tudo.